gente. Boa noite. Estão felizes? Sim. Queria que você abrisse comigo em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Tudo bem? Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor comunique com nós através das suas escrituras. Eu oro, Pai, para que as verdades colocadas dentro da palavra surta efeito dentro de nós e mude o nosso estilo de vida. Que tudo aquilo que o Senhor ensinou a Esmirna, que seja falado a nós também, para que isso seja mudado dentro do nosso coração. Eu oro para que toda distração vá embora e para que a gente possa estar com os olhos fitos em Ti, Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos livrar de toda distração, tudo bem? Então vamos lá. A gente está conversando sobre as 7 igrejas de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre Esmirna. Só que antes da gente falar sobre Esmirna, é muito importante que a gente entenda que as 7 igrejas de Apocalipse, elas são a primeira geração de igreja. Sabe quando a gente fala assim, nós precisamos ser como a igreja apostólica, a primeira igreja? É exatamente eles. Eles são a primeira geração das igrejas. Eles provavelmente haviam membros nessa igreja que quando criança, eles viram Jesus pessoalmente. Por serem a primeira geração de igrejas e por terem pessoas mais velhas, existe uma probabilidade de eles terem visto Jesus em carne. E aí, toda vez que a gente pensa na igreja apostólica, nas primeiras igrejas, na primeira geração de igreja, a gente acha que, nossa, os caras eram incríveis demais. Mas as igrejas também passavam por problemas. Como a CMD também passa por problemas. E aí, eu queria que vocês guardassem que são 3 os problemas que vão ser descritos durante essas 7 igrejas. O primeiro problema é o esfriamento espiritual, que o Gabs pregou ontem sobre a igreja de Éfeso, que ela esfriou espiritualmente. E a igreja de Laodiceia também estava passando por um problema de esfriamento espiritual. O segundo problema era um problema de mundanismo. E aí, Deus vai exortar eles para que eles tirem todo o fermento, tudo que é mundano de dentro da igreja. E aí a igreja de Tiatira e de Sardes estavam passando por isso. E o terceiro problema é a perseguição. Então as igrejas elas estavam sendo muito perseguidas. Eles estavam tentando acabar com o cristianismo. Então são esses os 3 problemas das 7 igrejas. E esses 3 problemas perpetuam até hoje. Ou nós estamos frios espiritualmente, ou nós estamos longe da sã doutrina, ou então nós estamos passando por perseguição e nós não estamos sabendo lidar com isso. Tudo bem? Vocês se situaram? Então vamos ao texto agora. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá segunda morte. Bom, então quando nós pensamos sobre uma igreja que está passando por perseguição como Esmirna, é muito natural que a gente pense que, nossa, os mártires, que incrível. E esse é um ponto positivo de uma perseguição, porque ele purifica a igreja e ele aperfeiçoa a igreja. Mas existe um lado negativo da perseguição, porque há muito sofrimento. Nós passamos a sofrer demais e muitas igrejas, às vezes, elas até fecham, porque muitas pessoas elas renunciam à sua fé por causa da perseguição.
E a igreja de Esmirna, ela vai ser totalmente forjada em meio à perseguição. Então Jesus está escrevendo essa carta à igreja de Esmirna, falando: vocês vão passar por perseguição, mas permaneçam fiel até o fim. E aí é bem interessante que a época da igreja de Esmirna era chamado a época dos mártires. E aí saiu-se uma moeda comemorativa que chamava o seguinte: o nome dos cristãos foi apagado da terra. Porque o Império Romano estava numa perseguição ferrenha contra a igreja. Então eles estavam vivendo a maior perseguição até então da igreja. E aí, se vocês perceberam no texto, vai dizer que são uma perseguição de 10 dias. Esses 10 dias ele significa tempos ou anos. Então nós podemos interpretar de duas formas: ou foram 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja, ou então Domiciano perseguiu a igreja por 10 anos. E ao meu olhar faz mais sentido a gente encarar aqui como Domiciano, porque quando Domiciano começou a governar no Império Romano, ele começou a perseguir muito a igreja. Inclusive ele vai perseguir a igreja de Esmirna. E aí na igreja de Esmirna, o pastor se chamava Policarpo. Existia um pastor nessa igreja de Esmirna com o nome Policarpo, e ele era discípulo de João. E aí então, quando começou o alvoroço da perseguição aos cristãos, as pessoas pediam que o Império Romano perseguisse Policarpo, porque dizia: nós precisamos perseguir o líder deles. Então Policarpo ele estava um tanto quanto tranquilo de esperar o Império Romano chegar, porque ele não tinha medo da perseguição. Mas a igreja pediu encarecidamente que ele fugisse para o interior. E aí, depois de muita pedido da igreja para que ele fugisse para o interior, ele foi para o interior. Só que o Império Romano um dia chegou lá. Só que é muito curioso que quando os soldados do Império Romano chegaram lá, Policarpo recebeu eles com um café. E foi super educado com eles, serviu eles e foi hospitaleiro para com eles. Só que depois de tudo isso, eles levaram Policarpo preso até Esmirna. Só que durante o caminho, eles estavam tão constrangidos com o carisma de Policarpo, que eles pediram para Policarpo negar, para que ele não fosse morto. Só que Policarpo vai dizer para eles que de maneira nenhuma: eu não farei isso. Então Policarpo vai de frente ao procônsul romano. E aí isso está acontecendo no Pão e Circo, onde Roma dava comida para as pessoas e dava um espetáculo de horror para elas. E o espetáculo de horror era em meio aos cristãos. Os cristãos eram mortos como um espetáculo para a população. E então Policarpo é colocado diante do procônsul. E aí então o procônsul diz: negue Jesus e você vai viver, porque Policarpo ele já tinha uma idade avançada e o procônsul queria respeitar isso, então ele deu a oportunidade de Policarpo negar. E também pense comigo, se o líder da fé deles nega, a igreja podia entrar em crise, vocês concordam? Então ele propôs isso para Policarpo, e aí então é uma das frases mais famosas do Evangelho. Ele, diante de toda essa multidão, ele vai dizer o seguinte: por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? Então o procônsul ainda insistiu com ele para que ele negasse Jesus, e ele em alta voz gritou: fora aos ateus. Então ele foi levado a uma fogueira, e diz a tradição que quando colocou ele na fogueira, ele não queimava. O fogo começou a tomar conta dele, mas ele não queimava. E os soldados romanos, desesperados, mataram ele à espadada. E essa é a história do pastor da igreja de Esmirna, que era perseguida por Domiciano. Estão comigo? Então agora eu te ambientalizei sobre aonde Esmirna está. E uma coisa muito curiosa é que Jesus não corrige Esmirna. Muito pelo contrário, ele encoraja ela a permanecer. Jesus não tem nada contra essa igreja, ele só está dizendo: permanece no óleo.
hoje seria: permanece no óleo, ou ele teria coisas contra nós. E aí, quando eu estava orando e pensando sobre o sermão, eu falei: beleza, muito legal, todo esse pano de fundo histórico, toda essa perseguição, mas aonde isso vai ser aplicado em nós? Porque de certa forma nós ainda não sofremos perseguição como Esmirna. Eu creio muito que nós vamos passar por esse tipo de perseguição, mas ainda não. E aí então eu queria que você fosse comigo, que agora de fato eu vou começar a mensagem que vai aplicar na nossa vida e mudar as nossas práticas, tudo bem? Eu queria que você fosse comigo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não, eu vou ler de novo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí, então essa mensagem que estava restrita a uma igreja agora ampliou para todo aquele que vive piedosamente. Então todo aquele que vive piedosamente de fato passará por perseguição, seja a fio de espada, seja negar uma tentação. Mas nós somos reféns de uma perseguição por causa daquele em quem nós temos crido. E eu tenho uma boa notícia para você: enquanto saiu uma moeda que o nome dos cristãos foram apagados, essa moeda caiu. Por quê? Porque eu estou aqui, nós estamos aqui, então o nome dos cristãos não foram apagados. Isso me empolga demais. Mas você está disposto a diante do tribunal falar: eu não negarei Jesus? Porque às vezes nós pensamos que por meio do aperto nós vamos dizer isso, mas nós precisamos estar um tanto quanto preparados, porque dia após dia vem uma opção de nós negarmos a Jesus. Então essa pregação é um estilo de vida maranata, porque não basta nós cantarmos que nós queremos a volta, mas nós precisamos viver com um estilo de vida que apressa a volta do Senhor, que são aqueles que em meio ao aperto, eles vão dizer em quem eles têm crido. Então eu comecei a pensar: como lidaremos com a perseguição? Ou como lidar com a perseguição hoje? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos permanecer fiel. A primeira coisa que tem que ter em nós é permanecer fiel. E é interessante que no texto vai dizer assim, que aquele que permanecer fiel até a morte receberá uma coroa. Era em Esmirna que os Jogos Olímpicos aconteciam. E as pessoas estavam acostumadas a ver que o vencedor dos Jogos Olímpicos recebia uma coroa. Só que Pedro vai dizer que eles recebiam uma coroa corruptível, mas nós vamos receber uma coroa incorruptível. Então nós precisamos permanecer fiel, e a forma de nós permanecermos fiel é para onde nós estamos olhando. O Gabi disse na semana passada: por que você faz o que você faz? E eu quero perguntar de novo: por quem você faz o que você faz? Porque é de acordo com o que você contempla, é de acordo com o que você vê, que você permanece fiel. E aí em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que pela alegria proposta a Jesus, ele permaneceu fiel, ele suportou a morte e a morte de cruz. Então ele estava de olho na alegria que estava proposta. E um pouquinho antes no versículo vai dizer que nós precisamos permanecer com os nossos olhos fitos em Jesus. Então a primeira coisa que precisa estar viva dentro de nós é Jesus, contemplar Jesus. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos nele. Vamos lá, teu iê. Então, para que eu e você permanecemos fiel e vamos receber a nossa herança, a nossa coroa incorruptível, é preciso estar contemplando e saber qual é a alegria proposta. Então, a segunda coisa que eu queria mencionar é a recompensa.
perseguição, eu preciso permanecer fiel contemplando, eu preciso saber quem eu estou contemplando, quem é a recompensa. Será que vale a pena negar Jesus e morrer numa fogueira? E é muito legal o relato da tradição da igreja, que Policarpo não queimou e acabou sendo morto por espada, mas no final das contas ele foi morto. Será que você pode permanecer fiel? E aí Paulo vai dizer que nós temos um eterno peso de glória. Então você precisa colocar na balança o que você vai viver, pelo que você vai viver. E aí você vai colocar todos os tesouros da terra de um lado, e do outro lado você coloca o eterno peso de glória. Porque a sua leve e momentânea tribulação gera para você um eterno peso de glória. Eu acho que esse cálculo não é muito difícil de fazer. E eu queria que você prestasse atenção como Moisés entendeu isso. Em Hebreus capítulo 11, vai dizer assim que Moisés negou os tesouros do Egito, porque ele estava de olho em algo que é superior e permanente. Presta atenção, ele colocou na balança, ele falou: eu quero negar ser filho da filha de Faraó e de todos os tesouros passageiros do Egito. Por quê? Porque eu estou buscando algo superior e permanente. Só que eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Moisés tomou essa decisão, ele já tinha visto Cristo? Ele já tinha visto a sarça ardente? Não. Por quê? Porque primeiro eu creio, depois eu vejo. Porque se eu vi para crer, eu não crio, eu vi. Então primeiro eu creio, depois eu vejo. Primeiro eu considero o Deus dos judeus. Primeiro eu considero tudo como perda para ganhar o conhecimento de Cristo. Então eu descubro que lá é muito maior, que lá é superior. E por que existe uma superioridade naquilo que é de Cristo? Porque todos os seus tesouros terrenos, eles são passageiros, mas aquilo que você ganhará de Cristo é eterno. Vocês estão comigo, gente? E aí nós precisamos discernir o que de fato é valioso. Estão acompanhando o raciocínio? Então eu permaneço fiel por causa da alegria proposta, e a alegria proposta é a minha recompensa, e eu entendi que a minha recompensa é muito mais valiosa. Então eu preciso discernir o que é mais valioso para de fato entender. Porque uma grande pergunta que precisa ser feita para nós: o céu é de verdade? Eu vou repetir: o céu é de verdade? Porque o que vai ajudar você a negar as tentações é você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Mas como você vai trazer à memória o que te dá esperança se você não tem esperança, se você não tem convicção daquilo que foi prometido? Então nós precisamos discernir o que de fato é valioso. E aí é muito interessante que o texto vai dizer que Esmirna era pobre, mas era rica. Eu vou repetir isso. Jesus vai falar assim: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Aí eu me lembro de Laodiceia: vocês se acham ricos, mas vocês são pobre, cego e nu. Por quê? Porque eles achavam que o que era valioso era um castelo na terra. Mas Esmirna achava que o que era valioso era o sobrenatural de Deus. Era aquilo que há de vir, aquilo que ainda está por vir. Por isso a esperança da igreja é o retorno de Jesus com o seu reino. Por quê? Porque eu me movo por aquilo que há de vir. E aí é interessante que Jesus vai encorajar, ele vai dizer: vocês são pobres, mas de verdade vocês são ricos. Por quê? Porque quando nós discernimos o que é valioso e nós começamos a abdicar daquilo que é terreno para buscar aquilo que é eterno, nós parecemos um tanto quanto tolos. Toda a sociedade, e pasmem, até o cristão que está sentado na cadeira do seu lado pode dizer que você é radical demais. Pode dizer que você precisa gastar tempo aqui na terra. Então por isso é o próprio Jesus que está dizendo. Ele está falando: você é pobre, mas de fato é rico. E aí às vezes nós estamos
esperando eu falar para você que você é rico. Não, cara, seja rico pela voz de Cristo nos céus. Nós precisamos ser ricos naquilo que de fato é valioso. Então nós precisamos discernir. Nós não estamos falando que Moisés largou um salário mínimo. Nós estamos dizendo que Moisés largou um palácio inteiro. E eu queria que vocês pensassem nessa frase. Filho é alguém que pode postergar sua gratificação por causa da recompensa que vem mais tarde. Então o que separa um filho de outro é quando eu estou a ponto de postergar, eu quero atrasar a gratificação terrena para receber uma gratificação que vem mais tarde. Esses são os filhos maduros de Deus. Jesus poderia ter sido coroado na terra, mas ele postergou a gratificação na terra de olho em algo que era muito superior, um nome sobre todo nome, a destra de Deus. Então o filho maduro é aquele que está apto a deixar uma gratificação terrena para receber uma que está por vir. Por isso que o cristão ele deve viver por aquilo que está por vir. Toda vez que você perde o seu foco naquilo que está por vir, você começa a flertar com o pecado. Eu quero que você faça uma autoanálise sua agora e pense comigo, toda vez que ficou em xeque o seu evangelho, ou de certa forma você começou a flertar com o pecado, se analise e veja que você perdeu a esperança. Naquele exato momento você já não estava contemplando a Cristo e você já não tinha a perspectiva do retorno do Rei. E então ficou muito difícil negar as coisas passageiras. E eu queria que você abrisse agora comigo Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque nós precisamos entender o que nós estamos esperando. O que você está esperando? Hebreus capítulo 11, versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aqui está falando de Abraão. Qual era a esperança? Qual era a expectativa? O que ele estava aguardando? Uma cidade no qual o arquiteto é Deus. Então por que ele estava apto a fazer o que ele fez? Porque ele estava de olho na sua recompensa. A alegria proposta era como um combustível para ele. E aí vamos ao versículo 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Uau, cara. Será que você quer ouvir de Deus que Ele não se envergonha de ser chamado Deus seu? Muitas das vezes nós estamos esperando um favor de Deus, enquanto nós deveríamos arder de expectativa de ouvir do Senhor. Eu me agrado em ser chamado Deus seu. Por quê? Porque eu estou esperando uma pátria maior, uma coisa superior, aquilo que há de vir. Nós precisamos nos mover pela eternidade. Porque quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Jesus veio ao nosso encontro, mas então Ele nos deu uma jornada de fé para irmos ao encontro de Jesus, e eu não vou parar até que isso seja feito. Por isso que em Hebreus 10 ele vai dizer, nós não somos dos que retrocedem. Por que nós não somos dos que retrocedem? Porque nós estamos esperando algo superior. E o interessante desse texto é que ele diz assim, e por causa disso, Deus nos preparou uma cidade. Por causa de nós permanecermos fiéis, Deus está preparando uma cidade. Você não precisa abrir comigo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Por isso que eu estou muito animado para pregar isso mesmo. Fala sobre a volta de Jesus e eu só estou olhando o texto de Hebreus. Eu fiquei muito animado.
Hebreus 10:37 diz o seguinte: aquele que vem virá e não tardará. Uau! Aquele que vem virá e não tardará. Mas presta atenção, ele vai dizer: mas o meu justo vive pela fé. Então, nós que temos a esperança daquilo que vem e vai vir e não vai tardar mais, porque se eles estavam a dias da volta de Jesus, nós estamos a minutos dela. Então não vai tardar, mas o nosso estilo de vida, o estilo de vida maranata, é uma fé escatológica. Por quê? Porque o meu justo viverá pela fé, porque ele sabe que aquele que vem virá e não tardará. Porque ele está esperando a casa no qual o edificador é Deus, porque ele está de olho na pátria superior, porque ele está contemplando Cristo e a alegria proposta. Então ele vive pela fé, uma fé escatológica. E o que é uma fé escatológica? Em Lucas 18 vai relatar o juiz corrupto e a viúva. E a viúva, ela vai insistir, ela vai importunar o juiz. E aí, por muito importunar esse juiz, o juiz vai dar o que é dela. Preste atenção, o juiz, ele era corrupto. E a causa da viúva era lícita. Mas ele não queria liberar para ela. Mas por causa da insistência dela, ele liberou. E aí Jesus termina essa parábola dizendo assim: quando eu voltar, encontrarei fé assim na terra? Então, como nós permanecemos fiéis em meio à perseguição? Com uma fé escatológica, de olho naquilo que é nosso. Acho que vocês estão aqui ainda, gente. Eu queria que a gente fosse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Timóteo capítulo 4, versículo 8. Amém? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, vamos lá, alguém? Esse juiz que nós estamos aguardando, ele não é corrupto, ele é justo, me dará naquele dia. Então o que Paulo está falando aqui? Ele está falando: ó, eu vou pegar a minha coroa naquele dia com o justo juiz. Uau, e aonde nós entramos nisso? E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Quem receberá essa coroa? Que é incorruptível, aquele que tem uma fé escatológica, que sabe muito bem qual é a sua recompensa, qual é a sua pátria, e está discernindo o que de fato é valioso. Esses são aqueles que amam a vida do Senhor. Cara, de verdade, nós não amamos a vida do Senhor porque nós contamos que Ele virá. Nós amamos a vida do Senhor quando nós negarmos a nós mesmos, negarmos os valores da terra e vivermos em prol daquilo que há de vir. Esse é o estilo de vida maranata. Esses são aqueles que estão contemplando o Cristo ressurreto. Então, o que de fato nós precisamos é ver o que os homens da galeria da fé viram. Por isso nós cantamos ao lembrarmos daquilo que aqueles homens viram. Eles viram a glória e eles nunca mais foram os mesmos. Talvez você esteja sentado aí e você está até entusiasmado e achando: nossa, que legal, o Lê está empolgado. Ou você está falando: nossa, que palavra legalzinha, cara. Mas isso pode ferir o seu coração se você pedir para ver Jesus. Porque se você não contemplar aquilo que há de vir, toda essa carreira proposta será um fardo, será loucura, será tolice. Então nós precisamos pedir para contemplar Jesus. E a contemplação vem por meio da meditação da palavra. Nós precisamos meditar dia
dia e noite nas Escrituras para contemplar o que há de vir, porque de fato eu amo a vida do Senhor. A última igreja vai passar por perseguições, mas ela também será a igreja que ama a vida do Senhor. Então, se existe um depósito na sua vida hoje, é amor pelo retorno de Jesus. Por quê? Porque é um eterno peso de glória. Porque aquilo que nós cremos há de virar fato. E aí, por mim, nós poderíamos terminar por aqui. E eu estava orando e eu falei, Senhor, nos batiza mais uma vez, mas não com uma nova canção, mas sim com um estilo de vida. Nos ajude a negarmos a nós mesmos e as propostas feitas para nós, porque nós vamos contemplar o reino. Por favor, abra os olhos do nosso coração. Só que o Senhor disse algo muito forte. Ele falou, volta para o texto, volta para Apocalipse 2, porque eu já dei a garantia da fé. Sabe por quê? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não, eu vou repetir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então eu não estou falando para você da ressurreição, de algo que nunca aconteceu. Não, eu vos escrevo aquele que morreu, mas ressuscitou. Quem vos escreve é aquele que experimentou a ressurreição. Quem vos escreve é aquele que já está em Cristo. É esse que vos escreve. Eu sou a garantia da fé. Então nós precisamos contemplar Jesus, porque Ele mesmo nos garante. E é interessante que Ele vai dizer assim, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Isso fala sobre ser o Criador e o Consumador, o início e o fim. E isso vai aparecer no Antigo Testamento também, em Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías vai dizer que Ele é o primeiro e o último. Só que Ele vai dizer, não há outro Deus como Ele. Não há nenhum Deus que se compara ao nosso Deus. Então o primeiro e o último traz uma ideia da soberania de Deus. Então se o meu Deus é soberano, e eu creio que Ele disse que nós de maneira nenhuma vamos passar pela segunda morte. É a morte física, e a segunda morte é a morte espiritual. Então ele está falando, você que crê, eu sou aquele que morreu e ressuscitou, e se você se apegar a mim, de maneira nenhuma você vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque eu sou soberano sobre todas as coisas. O mesmo que te buscou te capacita. Então o mesmo que te buscou e te capacita, Ele pode abrir os olhos do seu coração para que você contemple o reino. E aí, para a gente ir para o final, eu comecei a orar para que o Senhor fizesse da CMD uma igreja. Porque esse domingo passado, Deus nos disse, arrependa-te. Arrependa-te porque deixastes o primeiro amor. Vocês até estão vindo na igreja, vocês até estão fazendo caridade, vocês até estão legal. O problema é que Jesus já não é o centro. Então arrependa-te. Mas essa noite Jesus está chamando a gente para ser como Esmirna. E a palavra Esmirna, ela significa mirra. E mirra, o que é a mirra? Quando você tritura a mirra, ela dá um sabor amargo, mas ela dá um cheiro suave. Então o que Jesus estava dizendo, essa igreja é como um aroma suave para mim. E o que faz de nós alguém que eleva um aroma suave ao Senhor? A nossa espera nele. Quando nós esperamos em Jesus, a nossa espera é como um aroma suave. Por mais que nós sejamos triturados por meio da tribulação e tenha um sabor amargo, a essência é exalada ao Senhor. Nós precisamos ser triturados mesmo. Nós precisamos ser perseguidos mesmo.
para que um aroma suave a Jesus chegue. Por mais que o sabor seja amargo, a nossa casa precisa ser conhecida nos céus como alguém que tem um aroma suave. E aí, para fechar, vocês podem se colocar de pé. Eu queria orar com vocês. Mas antes de eu orar, eu queria ler um último texto, que foi o que o Senhor mais falou comigo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 34, diz o seguinte: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Lembra que Esmirna disse que alguns iam para a prisão? Agora presta atenção. E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Nós precisamos ser despojados na terra e enriquecidos nos céus. Por favor, será que você pode alegrar-se e aumentar a sua intensidade, porque você vai ser despojado na terra, mas completamente enriquecido nos céus? Essa deve ser a perspectiva do cristão: enriquecido nos céus e despojado na terra.